desde quando eu nasci, né? Louvado seja Deus, um exemplo de vida para nós. Você nos inspira, amém? Uma mulher vitoriosa, Deus tem obra linda e grande na sua vida. Aleluia, Deus. Em muitas etapas, Deus realizar na sua vida. Muitas vezes, né, irmã Andréia, as coisas acontecem na nossa vida e a gente não tem noção que tem pessoas em nossa volta que nos assistem, que nos observam, né? Uma mulher batalhadora, que Deus foi exaltando dia após dia, te abençoou com uma linda família. E aqui nessa noite Deus já está te abençoando grandiosamente. Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Nossa irmã Neuza trouxe a minha com gás, veio de lá do outro lado do mundo, pegou meu pai de surpresa. Meu pai está vindo para a igreja 8h15. Não, passo ali 7h30, ele está ali, sentado. Ele fica em paz, sua hora vai chegar. Aí a Neuza vem, quando a Neuza vem, ele se arruma cedo. Aí teve um dia, pensa, né, Lucas? Vai embora aí, Lucas. Aí teve um dia que eu, o pastor, cheguei atrasado. Michael, né? Aí quando eu cheguei, ele sentadinho ali junto com a Neuza, ele fez assim com o pescocinho para trás e fez assim no relógio. Entendi, Jones. Entendi. Então quando a Neuza está, ele firme nos propósitos. Glória a Deus. Deus é bom, é com misericórdia dura para sempre. Irmão André, você já está com a sua Bíblia digital aí? O André é minha porta-voz há mais de 2 anos, né, André? Pregadora de feira. Esses dias, sabe o que eu estava vendo, irmã Daiane Diaconisa? O culto que nós fizemos aqui fez 1 ano, né? Aí na frente. Com uma bênção, um culto ao ar livre. Hebreus 11, irmã André. Hebreus 11, irmã André. Estou segurando a Bíblia ali, Bíblia digital. E eu creio que nós precisamos fazer esses tipos de obra. Porque aqui nós estamos, né, quantidade boa de pessoas, mas através das redes sociais, tem pessoas que nos assistem. A gente pensa que não, mas tem efeito. E quando nós fizemos a live aí pelo lado de fora, no For Livre, ideia da nossa irmã Daiane, pastor, quero evangelizar, quero ganhar alma, pastor. Me libera, pastor, ora por mim. Aí eu acordou um domingo cedo, queria sair andando aí debaixo de sol. Eu vou fazer diferente. Aí Deus mudou a estratégia. Quem acredita que Deus muda a estratégia? Eu creio, Deus. Às vezes você tem um projeto, e já nós vamos entrar na palavra que eu entrei. Às vezes nós temos um projeto, e no nosso projeto é X, aí Deus entra com Y. Mas sempre os primórdios dos nossos projetos já é Deus colocando algo em nosso coração. E nós recalculamos a rota, pensamos, irmã Daiane, eu sei que você está com desejo enorme de ganhar alma. Pastor, eu vou sair por aqui, vou descer lá, vou convidar, vou bater de porta em porta. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto diferente. Eu vi que na hora ela olhou assim, eu falei assim, meu Deus, o que vai vir agora? Ele senta aqui, domingo de manhã. E convidamos todos os irmãos. Daqui a pouco chegou a André, Diácono Léo, chegou todo mundo. O presbítero Daniel estava com a gente na época. Falei, que tal para a gente fazer um culto ao vivo? Colocar o celular para gravar e ficar para o lado de fora. Porque talvez as estratégias nossas, Deus olha, mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores. Aleluia, eu creio, Deus. Do que os nossos. E fizemos a live, foi uma benção. Primeiro dia de live. Salvo engano, foi quase 2.000 pessoas que assistiram. Chegou lá até em Pernambuco, né, pai? Mandaram mensagem para o meu pai, falou, eu assisti aqui de Pernambuco. Aí se a irmã Daiane tivesse andado de casa em casa, não tinha chegado nem em Cafelândia. Verdade. E você vê como que Deus, Ele é bom. Quando nós temos um projeto em nossos corações, o Senhor Deus, Ele maximiza e nos abençoa. Antes de começar a palavra, eu já quero deixar essa simples gotinha da palavra de Deus para que você entenda os projetos que você tem no coração. Talvez você pense que não tem a aprovação de Deus, talvez você se sinta insignificante. Mas quando você colocar no arado e começar a fazer, glória a Deus. Deus entra com aça.
Aleluia. Você entra com o orar e Deus entra com a ação. Então, juntando os dois da oração. Amém? Hebreus 11, irmã Andréia. Lê para nós. Vamos ler o versículo 6, porque o ponto-chave aqui será o 7. Gás, glória. Deus seja louvado pela sua vida. Viu? Com água com gás, que pensa. Quem gosta de água com gás? Deixa eu ver. Quem gosta? Eu. Não gostava não, mas eu gostava. Hebreus 11, 6 diz assim, olha, sei que as traduções são diferentes, né, irmã Amanda? Mas Deus, a palavra é a mesma, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus 11, 6 está escrito o que, irmã? Deixa eu ver o que está escrito aí na sua tradução online. Ora, sem fé é O quê? impossível, Pode continuar. impossível agradar-nos, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus cria que Ele existe e que é galardador dos que o buscam. Versículo 7 está assim, olha. Pela fé, Noé foi avisado divinamente acerca das coisas que ainda não se viam. Eu sei que sua tradução está diferente. E cheio de temor, construiu uma arca para a salvação da sua família, por meio da qual condenou o mundo segundo a fé, tornou-se herdeiro de justiça. Amém? Amém, Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Que versículo importante para as nossas vidas. Para se chegar até a Deus, o autor de Hebreus chega a dizer, nós estamos no terceiro elo dos heróis da fé. Falamos sobre Abel, falamos sobre Enoque, e agora nós vamos falar sobre Noé. A Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, ela nos diz que para se chegar a Deus existe uma tratativa, existe uma medida. É necessidade, ou seja, é necessário que todos que se aproximam de Deus tenham fé. Porque se aproximar de Deus sem fé parece que é uma desconjunção. Se é chegar perto de Deus sem fé, não tem significado. Então o autor de Hebreus está dizendo: quer ter contato com Deus, primeiro de tudo é necessário que tenha fé. É verdade. Porque sem fé dá-se a entender que nós até chegamos próximo a Ele, mas não nos receberemos galardão e nem agradaríamos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, Deus. Isso, né? Entender. Porque nós vemos muita gente correndo atrás de Deus de ambas as partes. E muitas das vezes as pessoas correm em busca, mas não por fé. Correm em busca de apenas receber algo terreno, como nós falamos aqui há 2 quarta-feiras atrás. Somente para manter o nosso bem-estar. Mas o que é fé? Como eu disse para os irmãos, fé em hebraico é emuná. É coisa que não tem como explicar. Então o autor de Hebreus está fazendo aqui de uma maneira tão complexa para ver se consegue inculcar nas nossas mentes o que é fé. E como não tem explicação fé, como eu disse, ele pega alguns exemplos de alguns personagens bíblicos. E quando ele chega aqui no terceiro personagem bíblico, é uma história muito complexa. Porque nós vimos o primeiro personagem, Abel, ofereceu algo a Deus e foi recompensado com fé. Depois, Enoque, andou com Deus, quem eu vi a semana passada? Andava com Deus, voltava e contava na tua casa, e as pessoas muitas vezes não acreditavam naquilo que ele recebia. Só que certa feita ele saiu e disse, quem sabe, para a esposa, para os filhos, e diz: olha, estou ouvindo Deus chamar para caminhar com ele. Eu vou e não sei que hora que eu volto. E os irmãos lembram da mensagem semana passada. Ele saiu e nunca mais voltou. É Deus.
Caçaram ele um dia, 2 dias, 3 dias. Então o autor de Hebreus está explicando. Só que agora ele chega num ponto crítico, que já vai passar por um ponto não somente de salvação pessoal. Agora Deus já tem um projeto mais amplo. Deus não quer somente alcançar no individualismo aqueles que oferecem algo para Deus, ou que andam com Deus pela sua fé e alcança algo, mas agora chega um ponto crítico, que Deus olha para a face da terra e entristece o seu coração do que ele está vendo. Parece nos dias de hoje. As pessoas casavam, se davam em casamento, faziam tudo aquilo que era talvez contrário à vontade de Deus, e Deus não tinha planejado isso para a humanidade. Eu não vou entrar em questão teológica aqui, porque vai complicar mais a mensagem do que expressar. Mas aí diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Olha, ele recebeu 2 com fé, que foi Enoque e foi Abel. E agora quando chega em Noé, parece que Deus dá-se a entender que ele está triste, porque não é isso que ele planejou. E quando Deus planeja algo para mim e para ti, quando sai dos conformes e do script de Deus, por mais que talvez você ache que tenha sucesso, que está dando tudo certo, mas se não tiver o script de Deus, entristece o teu coração. É Deus. E a Bíblia vai dizer: arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Então, para nós entendermos de uma maneira clara, no livro de Gênesis vai dizer que Deus, olhando para a terra, conseguiu observar um. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pela dispensação noélica, que Deus olhou e viu Noé, alguém também que esboçava fé em teu coração. Porque quando Deus olha de cima, Diácono Lucas, Ele não olha como o homem vê por nada de fora. Deus, quando Ele olha de cima, Ele vê o que tem dentro do coração. E o que tem dentro do coração, ninguém pode ver. É somente Deus. É verdade, Jesus. Eu não sei como era a vida de Noé, por isso, André, mas dá-se a entender que ele andava por meio daquela situação que a terra estava vivenciando, e batia-lhe uma tristeza no coração, e ele queria fazer algo para mudar a situação a qual ele estava vivendo. Deixa eu começar a fazer algumas aplicações. Não tem momento assim na sua vida que você olha e fica insatisfeito interiormente e diz: alguma coisa precisa ser feita? Verdade, Deixa eu ver quem está comigo aí. Glória a Deus. Você olha para o lado e diz: eu acho que isso teria que mudar. É Deus. A terra estava passando por uma fase de perversidade, de muitas coisas que não agradavam a Deus. Só que Noé, ele andava no meio da situação e não se contaminava. E ele não se contaminando, ele observando, e quem sabe ele pensando consigo mesmo: o que eu posso fazer para mudar essa situação? Glória a Deus. A quem recorrer para mudar essa situação? Com quem falar para mudar essa situação? Não é assim que muitas vezes nós pensamos: a quem recorrer? Quem que eu vou chamar? Será que chama o Ministério do Trabalho? Chama o Ministério da Saúde? Os prefeitos, os vereadores? Muitas coisas nos incomodam. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, hoje ou ontem, se não me engano. A gente andando, temos 3 carros, mas estamos só com um, que 2 quebrou. Eu creio que Deus vai usar meu pai para ajudar a pagar o negócio lá, e vai dar tudo certo. Fez igual o Carlos Alberto agora. Meu Deus, só adoro ele agora. Dá um glória aí, pai. Nem se adora, meu Deus. E a gente andando de a pé pelo bairro, vemos, né? Lá de casa, terno e gravata, vendo para a igreja, todo mundo olhando. E às vezes esses momentos Deus permite para que a gente passe a perceber o que está em nossa volta. Nós olhamos para o nosso bairro da São João, mas você vê o tanto de lixo que tem jogado na frente de algumas casas. Verdade. E eu comentando com a esposa, assim,
mas às vezes está na mente da pessoa. Aí a pastora falou assim, mas nós temos que dar um jeito, porque lá na frente da igreja também tem um monte de entulho. Aí os coletores passam e não conseguem pegar, porque as pessoas chegam e jogam ali de qualquer jeito. E nós ficamos incomodados, porque quando você olha para aquilo, não é possível que não tenha um senso crítico. E você observa e diz, alguma coisa precisa ser feita. É verdade. Não pode continuar do jeito que está, a quem recorrer. E a gente fica pensando, analisando. Só que às vezes, não é somente recorrer ao homem, mas é recorrer também a Deus. Aleluia! Eu não sei se Noé é insatisfeito, porque por onde ele andava, a Bíblia diz que naquela época era uma promiscuidade. Então ele andava, ele observava, e parece que o local onde ele habitava era propício para que ele se tornasse igual. Não é assim? Hoje eu estava na mesa do café da manhã com a minha família. E agora, irmãos, eu estou num tal de detox aí. Glória a Deus. Como que se diz? Estou dedicado. Tá fitness. Desde dezembro. Então um terno paletó lá daquela cor que vocês sabem que eu gosto, qual cor que é? Amarelo. Não estava servindo mais, Raquel. Falei, Jesus, eu preciso entrar nesse paletó, o que é isso? Aí minha irmã da igreja, irmã falando, ela falou, pastor, você está meio gordinho. Aí eu vou falar que ela está lá na porta. Ela falou, pastor, você está meio gordinho. Aí para agradar, ela falou, mas é só a barriga, pastor. Eu falei, amém. Vai ver. Aí comecei a dar risada, né? Aí comecei, cortei Guaraná. Aí do nada, foi uma inspiração de Deus, não pesquisei na internet, pai. Peguei gengibre, bati com maçã, com cenoura, com um monte de coisa. Beterraba. Né? Beterraba. Aí foi dando certo. Comecei a fazer umas caminhadas, já percebi a diferença. Falei, Jesus amado. Falei, Jesus, eu quero ficar igual o Luquinha, reto aqui, ó. Aí depois começou a aparecer na internet sobre detox e tal. Mas estou decidido. Eu preciso olhar para a situação e ver que não dá para continuar do jeito que está, então eu tenho que ter pensamentos de mudança. Atitude. E hoje cedo no café da manhã, minha esposa fez um detox maravilhoso enquanto eu estava ali lavando a roupa para ela. Nós somos meio não unidos, né, mano? Acordei mais cedo, falei, vou lavar a roupa. Ô, glória. Ela já fez um detox para mim, tomei. Aí minha filha acordou, a Carla, quase 10 horas. Ah, dá dinheiro para comprar pão. Eu não como pão cedo. Ah, mas eu como. Aí o marido deu um dinheiro para ela comprar pão. Posso pegar um Guaraná? Falei, Guaraná de manhã faz mal. Ei, pai, você tá chato. Não é chato, eu estou decidido. Só que no ambiente que você está, tem de tudo para te influenciar, sim ou não? Sim. Aí ela chegou com o Guaraná, please, olha o nome da miséria, Não. please. Please não. Roller. Roller, please não. Você tá todo. Geladinho. Geladinha. Aí eu sentei, ela falou, mãe, faz um patê para nós comer. Eu tinha tomado um detox. Só observando aquilo, eu falei, eu não vou cair nessa. Aí a hora que eu senti aquele cheiro daquele patê, que eu olhei para as duas comendo com tanta alegria. Tava bom mesmo, hein? Falei, Jesus. Ambientes influenciam ou não? Sim. Eu passei a mão na sacola de pão. Minha esposa me instalou um zoião. Eu falei, Jesus, e agora? Eu vou experimentar. Só metade de um pão. Comi metade. Aí ficou bom. Deixa eu ver se está bom mesmo. Comi mais um. Ai, deu sede. Aí eu falei, não, vou comer só mais metade, porque eu gostei. Influencia ou não influencia o ambiente onde a gente está? Sim. Aí minha filha pegou um copão de roller, geladinha, e olha na minha frente. Eu falei, põe um pouquinho pra mim, filha. Ué, pai, você não tá tomando Guaraná. Aí sabe o que eu falei pra ela? Você me arrastou, comecei a andar com você, comecei a beber Guaraná. Eita, pai, não fala isso pra mim, é verdade.
Você é maior exemplo. Você está vendo como influencia? Eu falei para ela, eu estava conversando com elas sobre dando conselho de vida, dizendo para ela, né, que a gente ensina, que não pode andar com pessoas que influenciam sobre droga, tudo. Ainda mais no bairro onde a gente mora, né? Então você tem que instruir as pessoas no caminho que deve andar, as crianças principalmente, né? Verdade. Se não tiver instrução, não vai embora. Então eu tomei um copão de roller. Irmãos, mas parece que foi assim, ó, rápido. Ó. Não. Tanto esforço, 2 vezes, quase 3, para jogar tudo fora em 2 minutos, sentado numa mesa com uma criança de 12 anos, tem nossa filha? De 12 anos, e uma esposa de quase 40. Se os nossos familiares têm poder para influenciar para coisa ruim, pronto, falei. Ah, não é ruim não, vamos parar. Irmã André, dá glória, irmã André. Aí veio o sentimento de culpa, eu com um barrigão desse tamanho, fui para o quarto triste. Eu terminei a roupa, vim para a igreja para orar. Passei a manhã aqui na igreja. Passei na casa do meu pai, minha Deus, ela falou, pode orar, pai. Já está com consciência pesada, eu não preciso orar. Eu comi muito, comi 2 pão e meio, um patê de sardinha. Glória! Quem gosta de patê de sardinha? Você gosta, você aí. Claro que eu gosto. Falei, Jesus. Coisa boa a gente gosta. Aí vim para a igreja orar. E aí eu entendi. Aí foi onde Deus me deu uma palavra. Que nós temos que tomar cuidado com o ambiente, com as pessoas. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, nós não deixaremos ser influenciados por coisas que estão em nossa volta. Hebreus 12 vai contar depois que nós terminarmos a série, do capítulo 11, vai falar, pega aí Lucas, eu sei que você é igual a Tomé, você vai pôr o dedo na ferida para ver. Está escrito assim, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ele deu um exemplo de 16 personagens bíblicos que romperam e viveram pela fé, exemplos, mas também nos exemplos que ele deu, dá-se a entender que aqueles a qual ele não deu exemplo, deu-se a entender que fracassou na fé. Então qual é o nosso objetivo nessa noite? Sermos vitoriosos ou sermos fracassados? Vitorioso. Sermos vitoriosos. E para ser vitorioso, não é que muitas das vezes você caminha, escorrega e cai, pronto, fracassei nunca mais. Não, aí que você tem que tirar força de onde não tem como estar na vida. Da fraqueza, tiraram forças. Glória a Deus. E apagaram a força do fogo. Deus. E fecharam a boca dos leões. Aleluia. Você consegue imaginar isso, irmão? Você está tão fraco que a Bíblia vai dizer, da fraqueza tiraram força. Deus tremendo. Aí você vai lá para Paulo e Paulo chega a dizer, tinha uma hora que eu achei que eu estava tão forte. Quem já viu um crente aí que aparentemente está tão forte? A camarada pega no microfone e dá até agonia, tá? Parece que vai perder o ar. Você fala assim, meu Deus, esse está forte demais. Jesus, aquela chupação de cana, me receba, levanta a mão, me bate, pula. Você olha assim e fala, Jesus, que força é essa? Aí entra uma pessoa tão simples na igreja, que às vezes uma pequena palavra, um louvor, tem o poder de penetrar no teu coração e mudar completamente a sua história. De Deus. Jeremias, certa feita, ele estava tão fraco dentro de uma caverna. De repente apareceu, aleluia, um terremoto. Depois um grande vento. Depois veio o fogo. E nada, Deus não estava no meio de nada disso. Mas a Bíblia vai dizer que de repente ele ouve uma voz mansa e suave. Glória no original, a Deus. Delicada, que chegou até ele e diz assim, Elias, o que fazes aqui? É forte, Jesus. Parece tão pequena, tão sensível, mas com o mesmo poder dos 3 juntos, do fogo, do terremoto e do vento. Deus quer falar contigo hoje na suavidade do teu coração. Glória a Deus. Voltando para a história de Noé,
Noé caminhando em meio àquela situação, pai. Ele olhando e pensando consigo mesmo. É a terceira parte que nós falamos sobre pensar consigo mesmo e falar consigo mesmo. Parece coisa de doido, não parece? Mas a Bíblia é recheada disso. É necessário, às vezes, você falar consigo mesmo. Verdade, Deus. Vou repetir o que eu disse aqui a semana passada. Mesmo que muitas vezes você fala para você mesmo assim, ó, como eu já falei muitas vezes. Mas eu sou burro mesmo, hein? Mas eu sou um idiota. Eu não acredito que eu fiz isso. Quem já falou assim? Deixa eu ver. Já deu na cara também assim? O problema é quando você está de frente para o espelho. Você tem vontade de pegar aquela pessoa que está lá pelo pescoço. Bateu assim. Tem dia que você está beijando o espelho e dizendo, eu te amo, eu amo você. Aí tem você não vale nada. Então é necessário você falar consigo mesmo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? E falando consigo mesmo. Se ela pedisse informação para quem estivesse do lado, já era. Eu falo, você está louco. Será que eu posso ir lá e tocar? Você é impura, você vai contaminar o homem. Sai perto de mim. Você não deve fazer isso. Só que ela não ficou perguntando para um para outra, falando consigo mesmo. Verdade, Deus. Falando com quem? Aleluia. Consigo mesmo. Vou voltar até colocar na sua mente. Sonolaqueando. Quando você fala consigo mesmo, você está sonolaqueando. É Deus. A melhor pessoa para falar além de Deus é você falar consigo mesmo. Verdade. Lembra muitas vezes a Bíblia diz assim, e disse em seu coração. Então Noé estava caminhando por ali, quem sabe ele observava a situação e ele começava a sonolaquear e pensar, o que será que eu devo fazer para mudar essa situação? Ele olhava para alguém e via uma promiscuidade, falava, meu Deus, o que eu devo fazer? E com isso começou a chamar a atenção de Deus. E nessa feita, você sabe que essa dislexia ainda faz isso comigo, né? Tem reunião depois do curso, tá? Começou a chamar a atenção de Deus. Vai. Meu Deus. E começou a chamar a atenção de Deus. E chamando a atenção de Deus, a Bíblia diz que Deus observou o que estava no coração dele. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Deus está olhando o que está no teu coração. Obrigado, Deus. Aleluia. Deus não está olhando você bonito igual o Lucas num terno e gravata Armani, sapatão daqueles de 7 mil reais no pé, não. Deus não olha somente para a aparência. Deus, ele sonda. É verdade, o meu coração. Deus. Só que ele está caminhando e pensando consigo mesmo o que pode fazer para mudar. É o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Tem alguns que estão sérios e falam assim, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por que ele não faz aquilo? Por que ele não faz isso? É a mesma coisa como eu já dei muito exemplo aqui, todos já estão acostumados com esse exemplo, eu não vou de novo. É a mesma coisa que você está assistindo uma partida de futebol. Não vou colocar o nome de time, senão vai dar problema. Porque tem uns corintianos aí, né, Lucas? Aí, tá falando? Final do culto, eu vou olhar para Deus te libertar. Né? Se tiver mais aí, depois faz a fila. Você é corintiano, meu irmão? Graças a Deus, não. Deus seja louvado. Mas pessoas que gostam de futebol, fala de futebol, assim, não são muito fãs de futebol, não. Mas você está assistindo o clássico da Copa do Mundo. Aí eu já vi, já observei. Uma Copa eu passei trabalhando em casa reformando, a outra Copa eu passei na casa da minha sogra. Aí na casa da minha sogra, tá meu sogro, tá todas as pessoas, estavam vendo as pessoas jogar. Aí quando veio eu tô lá, né? Comendo, tomando guaraná, observando, e de repente eu vejo um falar, você é burro, por que você não chutou pra cá? O outro ali embaixo, toca pra ele. Se fosse eu, fazia assim. Se fosse, não dá, tem que tirar esse cara daí. Não é assim, você já viu pessoas que jogam desse Eita jeito? Deus. Do lado de cá ele fica desse jeito, né? Se vai no campo, fica lá na torcida. Dava pro outro, dava pro outro esquerdo. Por que você não viu? Errou o gol na cara, é burro demais. Aí se o jogador escuta
Tome a camisa, faz melhor o meu lugar. É Deus. É dessa maneira. Porque falar e criticar é fácil, agora fazer, ficar olhando e ficar dando pitado, como tem que ser feito, o que deve ser feito, é muito fácil, mas desce em campo, veste a camisa e faz melhor. É Deus, aleluia. Tem hora que dá vontade de falar uns negócios aqui. Tem visita. Ó, o Jonathan fala, o Jonathan quieto. Só que Noé, de tanto ele pensar, irmão Michael, né? De tanto ele pensar que o coração dele acender, porque eu acredito que quando o homem começa a exercer fé, ele fica iluminado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Meu Deus, só para 10 minutos, deixa eu correr. Ele fica iluminado de dentro para fora e Deus viu uma chama viva dentro do coração dele, como ele está vendo alguns corações aqui nessa noite. Como ele está vendo fé, emunar, acender de alguns corações e já está pensando: Deus, eu acho que eu vou fazer isso para melhorar. Aleluia. Não estou satisfeito com isso, eu vou mudar, eu vou mudar a situação. Glória a Deus. Eu não posso continuar do jeito que está, eu não posso ver ele deixar do jeito que está. Eu preciso entrar em campo, vestir a camisa e Glória jogar. a Deus. Então ele começou a caminhar, quem sabe, por ali, e Deus olhou, aí ele, achando que talvez não teria solução, de repente ele ouve uma voz dizendo: Noé. Aleluia. Glória a Ele Deus. olha para um lado, olha para o outro e fala: quem está me chamando? Aí Deus chama de novo: Noé, sou eu o teu Deus. Olha para cima. Aleluia. Se você continuar olhando reto, é só decepção, é só fracasso, é só tristeza, é só angústia, é só depressão, é só coisas desagradáveis. Meu Mas Deus. Noé, olha aqui para cima. Glória. Aí quando ele olha para cima, Deus fala assim para ele: eu observei, imagino eu observei a fé no teu coração, e eu percebi que você quer fazer algo para mudar. Eu sondei o teu coração, eu percebi que você quer mudança. Glória a Deus. Aí fica igual crescendo: eu quero, Deus, eu quero. Você quer? Faz o seguinte: comece a construir uma arca. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha a ordem de Deus para você primeiramente e para sua Família. família. Porque tem gente que quer construir só para os que estão para o lado de fora. Tem gente que está preocupada em ganhar almas lá do outro lado do mundo, mas dentro de casa nem cumprimenta com a paz do Senhor. É forte, Deus. Tem gente que... Jesus amado. Não é verdade, André? Tem gente que sai da cidade... Vai dar problema. Tem gente que sai da cidade de Lis dizendo que vai fazer a obra lá em não sei onde. Mas dentro da própria casa, às vezes não conversa nem com o irmão. Olha a ordem de Deus. Noé, faça uma arca para você e para sua família, porque eu venho com juízo sobre a terra e destruirei toda a humanidade, destruirei toda a carne. A ordem foi dada. É Deus. Então, se Deus está falando para você olhar para a tua família, comece a observar. Aleluia. Tem 2 jovens lá em casa, meu Deus, dá um trabalho de São Jesus. Tem um que pega a voz mais grossa que a minha, 14 anos, sempre confundo, tem que perguntar para ela. Vai fazer 15. Vai fazer 15. Fala assim para ele: Samuel, o cara vai lavar a louça e dá uma barriga na casa. O que é isso aí? Aí eu brinco com ele: você tá babuceando, tá parecendo um macaco? Toda vez só eu. Não, parceiro, o Samuel falou: bom. Fala comigo, ele fala e vai andando. Ele está aqui comigo, aqui, ele vai virando assim. O que é isso? Eu vou atrás. Você está falando comigo ou você está sololaqueando, está babuceando? O que você está fazendo? É difícil, né? Dentro de casa é difícil. Aí imagine Noé, está caminhando no meio daquele monte
monte de coisas erradas, caminhando, mas não se misturando. Só que quando ele chega em casa, ele diz: esposa e filhos, tinha 3, segue cães a pé. Eu ouvi a voz de Deus. Glória a Deus. E Deus falou para mim construir, fazer algo. Aleluia. Deus falou para mim não se conformar com este mundo, Glória mas a Deus. transformá-lo com a renovação do meu entendimento. Aleluia. O que ele falou? Quem sabe os meninos deles perguntou. Ele falou para mim construir uma arca de madeira. Por que de madeira? Para poder flutuar. Porque a obra de Deus não tem nada de ferro. Você não é de ferro. A igreja não é de ferro. As irmãs do círculo de oração não é de ferro. O pastor não é de ferro. Verdade. A obra de Deus não tem nada de ferro, porque ferro é duro, é algo frio. Mas madeira, ela tem que ser tratada, ela tem que ser aplainada, ela tem que ser selecionada, ela tem que passar pela mão do carpinteiro. Então, expressando melhor, tudo que passa pela madeira tem salvação. A arca da aliança foi feita de madeira, cajado de Moisés também era madeira, a cruz de Cristo também foi de madeira, e nós na presença do Senhor também somos parecidos com madeira, porque somos galhos de um jambuzeiro enxertado na oliveira verdadeira. Verdade, Deus. Aleluia. Constrói uma arca de madeira. E Deus falou para ele: vai ter 135 metros de comprimento, 22 de altura e 20 e tantos de largura. Você vai fazer essa arca com 3 compartimentos: primeiro, segundo e terceiro andar. Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Aleluia, Deus. Você vai selecionar madeira, vai cortar, e para ficar uma do lado da outra, vai ter que ter os engates. E vai selecionar para cortar todas do mesmo tamanho, porque a obra de Deus não tem maior e não tem menor, são todos iguais perante o Senhor. Deus. Aleluia. Então mexer com madeira não é muito fácil. Você tem que catar, você tem que plainar, você tem que tirar folha, tem que passar uma lixa. Mas a GC não entende muito isso, mas dá para falar um pouco, né? A gente vê os carpinteiros como é que faz, passa na folha, passa aquela lixa grossa, lixa fina. Depois de tudo pronto, coloca uma do lado da outra, não é? Encaixa, bate um prego. Se saltar para fora, bate um prego de novo. Se rachar, corta a parte rachada, faz um outro novo. E depois, Deus, o que eu faço? Depois que tiver tudo certo com a madeira, vem o próximo projeto. Você vai embetumar. É Deus. É uma coisa que ninguém gosta de mexer, porque betume é grudento. Você não tem como mexer com betume e não se misturar com ele. Não tem como você mexer de longe com uma colherzinha, não. Você tem que colocar a mão, você tem que se misturar, você tem que se envolver. Você não pode ficar do lado de fora só dando pitaco e palpite. Você tem que estar junto, você tem que sentir a cola, tem que sentir a liga. É Deus. E eles começaram a construir a arca. Chegou a parte do betume, quem sabe não reclamava para dizer: Deus, o Senhor não falou para mim fazer isso, o Senhor falou para o meu pai. Não é assim que muitas pessoas falam? A obrigação é só dela, é só dele, é só do pastor. Mas no projeto que Deus colocou para um, todos estão envolvidos na obra. Verdade, Deus. E eles começaram a embetumar para o lado de dentro, porque ia vir água. E a Bíblia diz que a casa que é construída sobre a rocha, quando vem a água da tempestade, ela passa pela tempestade, só que ela não cai e não quebra. Mas quando é feito sobre a areia, então a tempestade sempre vem. A promessa de Deus é: Noé, faz do jeito que eu estou falando, porque vai vir um torrencial de chuva, se prepare. Eles
embetumaram por dentro, aquele pinche, aquela coisa preta. E alguém poderia olhar e dizer: nossa, mas estava tão bonitinho quando dava a madeira. Por que agora tem que passar esse negócio preto lá de fora? Está ficando feio. É como eu disse para os irmãos: Deus não olha para a aparência. É Deus. Se Deus mandou embetumar e mandou juntar as madeiras, aleluias, é porque Ele quer comunhão. Verdade, Senhor. É porque Ele quer restaurar, Ele quer salvação. Aleluia. Mandou passar betume. Quando passa betume, a madeira mais bonita não aparece, fica todas iguais. E também quando passa betume, existiam algumas brechas que, se a água viesse, a arca ia afundar por causa das brechas. Então a ordem de Deus nessa noite: tampa a brecha aqui, tampa a brecha ali, passa betume sobre a madeira, comece a tampar as brechas, porque Deus vai mandar torrencial de águas, e se não tiver com as brechas tampadas, o projeto vai falir. Fizeram a arca, e Noé pregando com o martelo e ao mesmo tempo anunciando a palavra, e todo mundo tirando sarro. Só que Deus pediu para que ele selecionasse alguns animais. E Deus deu a ordem, ele falou assim: faça apenas uma janela. Fazer quantas janelas? Uma. Na parte de cima da arca. Oi? Na parte de cima da Assim, arca. Deus, mas deixa eu fazer uma portinha aqui, uma portinha de escape. Não. Faz uma janela ainda para o lado de cima. E uma porta com a fechadura por dentro. O pastor está ajudando a pregar aqui, ó. E coloca a fechadura para dentro lá. A porta fechadura pro lado de dentro. E coloca, é isso mesmo, a porta fechadura para o lado de dentro. Fácil não vai ser. Vai ter hora que parece que está um sufoco. Quem de vez em quando sente um sufocado? Ah, eu estou sufocado. Ah, eu quero sair. É dessa maneira, Deus. Eu quero respirar, eu quero... Meu Deus. Estou cansado de ver esse betume. E Deus disse: continua no projeto que eu te dei. Glória a Deus. Está difícil de suportar, mas quem colocou nas tuas mãos foi Deus. Glória a Deus. Está difícil de segurar, está difícil de respirar, está sufocadinho, é lindo, linda. É Deus. Mas fique tranquilo, porque tudo tem o tempo certo de Deus. Aleluia. Esse projeto que parece que está difícil, as águas vão vir e vai te fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos encerrando. Noé alcançou fé. Eu imagino dia após dia a esposa dele indo levar marmita para ele onde eles estavam construindo a arca e dizendo: ô bem, será que é isso mesmo que Deus quer? Você já está quase 100 anos aí batendo esse martelo. Você não está cansado, bem? Você já pediu confirmação para Deus? Você já viu no horóscopo que o seu signo é peixe para ver se está batendo isso aí? Ora, você não foi lá naquele irmão Mohammed que revela? Você tem certeza que é Deus, bem? E aí quem sabe senta a minha marmitinha e está comendo e fala: eu sei quem tenho crido e quem falou Glória comigo. a Deus, aleluia. Mas ele não falou nada comigo, bem. Mesmo que ele não falou contigo, eu tenho certeza que ele falou comigo. Todo mundo tiraram sarro dele, até que é Deus, é dessa maneira. chegou um dia que Deus falou: levanta a mão para receber. A partir de hoje, ninguém mais dá risada na sua cara. Glória a Deus. Por que Deus terminou? Entra na arca. Aleluia. Olha só o que Deus falou: você, a tua esposa, Os teus filhos. tem gente que entra na arca e quer deixar a esposa para trás. Meu irmão, não pode, né?
Por que a esposa? Porque você vai ver na Bíblia, na construção da arca, sempre a esposa estava ali lado a lado com ele. Cansado? Então, trouxe aqui um pouco com ovo, você. Trouxe um pouco com patê de sardinha. Uma rola geladinha. Quer que esquenta no micro-ondas? Não, tá assim, calor, tá? Quer bênção? Tá difícil, né, amor? Ninguém ajuda, né? André. Tem hora que é assim, né, André? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Até que Deus fala assim: chega, Noé. Entra tu, a tua esposa, os teus filhos e a tua nora. Ó, e as tuas noras. Eles entraram na arca e todo mundo tirando o sarro. Né? Ficaram 7 dias lá dentro. Trancado. Alguém poderia olhar lá dentro e dizer assim: será que isso aí vai dar certo, pai? A esposa: amor, pela idade já em 600 anos, mas você não está muito bem da cabeça. Está cabelo branco igual do Betinho, amor. Você tem certeza? Passou 7 dias e nada da promessa de Deus. Aí quando eles começaram a falar, quem sabe Noé exerceu a sua fé e falou: Deus, foi o Senhor que falou, não foi? Glória! Então agora eu vou pôr minha fé em prática. Aleluia! Deixa eu ver quem vai pôr a fé em prática aqui, vai parar de jogar culpa para os outros e vai começar a fazer. Glória a Deus! O Senhor mandou fazer, nós estamos aqui fazendo. Agora chegou a sua vez de cumprir com a tua palavra. A Bíblia diz que na mesma hora o céu se enegreceu. Deus fiel e poderoso. Eles ainda ouviram alguns risadas dos que estavam do lado de fora, dizendo: religioso, está fazendo o que aí? Sai daí, velho. Mas Deus disse: a partir de hoje, levanta a mão para receber, que é profético. Ninguém vai dar mais risada da sua cara. Eu creio, Deus. As promessas de Deus vão começar a cumprir. Aleluia! Uma após outra. Se prepare, porque esse ano de 2025 será ano de realizações, será ano de cumprimento de promessa. Aqueles que tiraram sarro na sua cara vão gritar com socorro: abre para nós! É Deus. O céu se enegreceu. Deus abriu as comportas de cima, oh glória. Deus abriu as comportas de baixo, glória a Deus. Glória a Deus. As águas começaram a subir, vi águas do céu descer. Mas quem está dentro do projeto de Deus, aleluia, está salvo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para ti nessa noite que Noé, pela fé, foi avisado de algo que ia acontecer. Aleluia. Então ele construiu algo que Deus colocou no coração dele, mesmo contra a vontade, aleluia, e a descredibilidade de muitas pessoas. Mas ele fez aquilo que Deus colocou em teu coração. Deixa eu ver quem vai fazer aquilo que Deus colocou no teu coração nessa noite. Alguém vai falar: para com isso, abra mão, não faça mais. Aí você vai falar: mas tem uma voz dentro de mim dizendo: quem começou a obra é fiel para terminar. Aleluia. Passe, eu sei cantar, mas me ajuda. Passe, como é que é? Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai. Aleluia. Eu vou convidar as irmãs aqui para estar adorando a Deus rapidamente. Grupo das irmãs. Aleluias. As irmãs, as crianças para lá fora. Rápido, irmãs, vamos. Louva um louvor aqui bem rápido, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos inclinam as vossas cabeças e medite nessa noite, aleluia, o assunto. Mas hoje é dia 22 e o aluguel da nossa igreja venceu dia 20. E nós não temos caixa suficiente para pagar mais uma vez. Peço encarecidamente, não aqueles que não podem, mas aqueles que podem contribuir, nos ajude com esta obra, amém? Para que ela permaneça e continue. Trazer uma oferta, um dízimo aqui nessa noite. Fique à vontade em nome de Jesus. Vamos receber a serva de Deus com uma salva de palmas bem alegre. Círculo de oração, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
abençoe você nessa noite, e aqueles que nos acompanham na live. Que Deus abençoe também e prospere na sua vida. Nossa irmã Maria, que o Senhor Deus, a oferta, pode trazer aqui à frente. Que o Senhor Deus te abençoe grandiosamente. Cada um que está aqui nessa noite seja agraciado pelo Senhor. Eu senti de Deus que existe algo novo, aleluia, chegando em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Quantos creem que Deus pode fazer algo novo? Quantos creem que Deus pode te usar para fazer algo diferente, algo novo nessa terra? Deus coloca algo em algumas mãos aqui nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor Deus, quando Ele põe algo nas mãos, aleluia, é para dar certo em nome de Jesus, amém? Levante a mão. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje, amanhã e para todos sempre, que todos digam amém e graças a Deus. Fique com esta palavra. Amanhã teremos culto lá no Santana, lá no bairro Santana, e sábado novamente aqui em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, vocês repararam hoje que veio muito de verde na igreja hoje? Aí, que bênção de Deus. Olha lá, Fia da Amanda de verde, Stephanie de verde, Pastora de verde, a Bia de verde, a irmã Maria de verde, as duas irmãs Maria de verde, eu de relógio verde. Achei uma toalhinha, mas a toalhinha era de passar pano no fogão, irmão. Achei lá, eu trouxe. Estou usando. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.